Eu perguntei lá na aba comunidade se vocês queriam ver conteúdo sobre o mangá, e adivinha, a maioria esmagadora disse sim. Só que tem um problema, eu não faço ideia de como criar um mangá. Mas eu decidi encarar esse desafio. Porém, como eu não tenho muita criatividade, eu resolvi só refazer um mangá de um inscrito. Eu sou Kimaru e eu pratico o desenho há 1 ano. E pra não ir totalmente às cegas, eu decidi pedir ajuda pra 2 caras que já têm um pouco mais de experiência na área, sendo eles o Richard e o Zinga. E o inscrito que eu mencionei é o Abi. Ele já tem um próprio mangá e eu perguntei pra ele se eu podia refazer algumas páginas e ele topou. Acho que o nome do mangá se chama Máquina Zero. Inclusive, dá aquela força lá, passa no perfil dele. Beleza, agora sem mais delongas, bora lá. Primeiramente, vamos pegar todas as páginas de um capítulo necessário. O capítulo que eu peguei em específico, eu não vou falar, você vai ter que ir lá ver. Mas tem 24 páginas, eu acho, ou 22, eu não lembro o certo. Só que como eu quero dormir, né, fiz somente metade. Pra no final eu escolher 4 que eu gostaria de fazer e refazer realmente. Nossa, mas só 4, meu Deus, que coisa pouca, cara. Se você quiser fazer, à vontade. Eu comecei fazendo um storyboard de 12 páginas. E pra quem não sabe, storyboard é tipo um rascunho rápido pra você planejar os quadros e a narrativa. É muito bom, vários mangakas usam, inclusive é bem aconselhável você fazer. E depois de ter feito, já encontrei o primeiro problema: quais medidas usar? Logo de cara eu perguntei pro Zinho, eu perguntei pro Richard e eles falaram quase a mesma coisa. Cara, depende do que você quer no final. Tem medidas tanto pro digital, tanto pra mídia física. Eu não vou me aprofundar muito pra mídia física, mas eu já vou te passar todos os detalhes que eu utilizei na mídia digital. Foram essa resolução aqui, então se você quiser tá aqui mesmo. E detalhe, o aplicativo que eu tô usando é o Clip Studio Pro, tá? Não sei se muda muita coisa com outro tipo de aplicativo, como o Krita, por exemplo, mas eu acho que não, beleza? Tela pronta, bora começar. Eu decidi escolher a primeira página pra realmente introduzir, tentar pegar o jeito, saber como é que funcionava as coisas, tudo certinho. E aprendendo com o tempo e passando essa experiência pra vocês. Na página original do Abi, a Emi, que é a protagonista, ela acorda meio que cansada, se levanta, vai pro banheiro e etc. Aparece 3 pessoas no espelho. Ai, quem são essas 3 pessoas? Vai ter que ir lá ler, mano. Foi mal. Primeira coisa que eu já notei é o excesso um pouco de quadros de informações que não deveria ter. Eu perguntei tanto pro Zinga, tanto pro Richard, e os dois me responderam uma média ali de quantos quadros deveria ter. E é variável, mas em média, cenas comuns, sem muita fala, sem muita ação e outras coisas, elas comumente têm entre 5 a 6. Daí cenas de ação é menos e cenas de explicação é mais. No original, o cabelo da Amy é extremamente complexo. E eu não sei ao certo como que eu poderia fazer isso. E não sei também se eu poderia ou não fazer no meu estilo. Eu perguntei pro próprio Abi e ele deixou fazer do estilo que eu preferisse. Então eu comecei a fazer baseado na própria imaginação. Não usei referência nenhuma aqui. E, inclusive eu não usei referência da primeira até a terceira página, o que é um erro absurdo. E eu cortei algumas cenas aqui e ali, tipo ela indo até o banheiro. Eu acho um pouco desnecessário, pode cortar. A fala dela não achei muito útil ali. Minha visão como contar histórias é diferente do Abi, né? Porque ele tem toda a história, eu não tenho nada. Então, obviamente, vai ser diferente uma coisa pra outra. Mas, resumidamente, acho que a parte final ali, que é a parte do espelho, realmente é a parte que eu menos gostei. Porque eu não consegui definir, mesmo invertendo o lado, inclusive, uma parte do rosto dela ali que não tá pintado, igual da primeira cena. É basicamente só um erro mesmo, assim, eu só não percebi. Mas eu tentei fazer como se ela tivesse invertida, obviamente, ela vendo no espelho. Só que eu não deixei muito claro, então pra mim foi mais um erro narrativo. E eu preferi realmente a versão do Abi por conta disso. Enfim, esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. E começando a fazer a página 2. Na página 2, o contexto em geral é a Amy conversando com Magnus. Quem é Magnus? É um personagem novo introduzido na história. Ele parece ser bem importante, então quis dar importância nele nessa segunda página. Logo de cara já percebi um negócio: eu teria que redesenhar ele novamente, porque ele tinha a mesma condição capilar da Amy. Eu decidi mudar um pouco isso e deixar um pouquinho mais natural, mas mantendo essa essência do personagem, essa roupa, essa postura, essa sensação de chefe, de chefão da máfia. Não sei se tá certo. E aqui nessa página dá pra ver que eu comecei a usar muito mais o uso do preto e das retículas. Pra quem não sabe, retícula é tipo pequenos pontinhos, linhas, formas em geral assim, bem pequenos, que causam textura, sombra, volume assim nas artes de vários mangakas. E a minha line art também tava melhorando, por mais que eu não praticasse diretamente a line art, o fato de ter que desenhar, limpar, fazer a line art tudo por cima tava me fazendo querendo não evoluir. Só que aí teve um pequeno porém. Eu cometi um erro bem sutil, mas que mudou completamente minhas páginas daqui pra frente. Só que eu só vou corrigir na próxima página. Enfim, eu finalizei essa página. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois.
E já que eu já tive 2 páginas feitas, por que não pedir feedback dos artistas mais experientes, né? Mandei essa arte pro Zinga e pro Richard. O Zinga me falou sobre Hisho Tenketsu, que eu já sabia mais ou menos o que era estrutura narrativa japonesa, etc, blá blá blá. Ele falou 2 coisas também bem interessantes. Ele falou Hikigoma e Daikoma, eu acho que eu pronunciei corretamente. Que de maneira bem resumida, o Hikigoma significa quadros de respiro, que são aqueles quadros que você, tipo, faz sem diálogo ou algo nada grandioso acontecendo. Eles são muito importantes. Às vezes para elevar um nível de uma cena, às vezes não. Às vezes só para meio descansar a leitura mesmo, que tá muito frenético. E o Daikoma são painéis grandes de impacto, ou seja, quanto mais importante a cena aparentemente ser, tenta cobrir a maior parte dela, obviamente. Depois que ele falou isso, eu fui dar uma olhada mais a fundo sobre esses termos e tem muito mais. Tem tanto dessas mini técnicas sobre painéis de mangá que dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Então se vocês quiserem vídeos mais desse estilo, deixe o like aí, porque daí eu vou saber se vocês querem realmente que eu continue fazendo essas coisas. Agora passando pro Richard, ele já me pegou um erro muito mais simples, porém notório. Esse erro é o espaçamento dos quadros, painéis de mangá no caso. Aparentemente tem uma média, não é uma regra fixa, mas tem uma média entre os espaços horizontais e os espaços verticais utilizados no Japão. As linhas horizontais são sempre maiores que as verticais, e quando fui ver minhas 2 últimas páginas, tava tudo colado. Cara, é bizarro. Agora que eu percebi isso, fica muito esquisito. Eu não tinha notado simplesmente. Então depois que eu corrigi esse pequeno erro, ficou muito mais profissional. Inclusive, se você quer saber qual que é a medida que ele me passou, põe na tela. Agora vamos para a página 3, que de longe foi uma das mais complicadas de se fazer, pelo simples fato que eu me desafiei a fazer uma cena de luta. O contexto é que a Amy e o Magnus entram num duelo, o Magnus acerta um golpe de raspão na cabeça da Amy e ele meio que implica com ela, dizendo, já acabou, Jéssica, que meme, velho. Nessa página as mudanças foram muito significativas, na minha opinião. Primeiramente a cena do Magnus, assim, de acertar ela e etc, bem estiloso. Eu tive uma dificuldade enorme na hora de escolher a pose, porque se tem uma coisa que eu não consegui achar é pose em combate no Pinterest, impressionante. Então eu tive que fazer quase essa página inteira só de cabeça. Inclusive eu acho que não, foi realmente só de cabeça. Tentei colocar pela primeira vez rachuras, eu perguntei pro Zinga, inclusive, como que fazia uma ação de movimento, etc. E ele só falou, mano, taca a rachura nisso aí. Então fui o que tentei fazer, tentei botar um monte de movimento, tentar fazer algo legal aqui, etc. No final, calhou que eu não gostei tanto, sabe? Uma das maiores mudanças que eu fiz, comparado ao mangá original, foi que ela realmente recebeu uma baita de uma sapatada. Tentei fazer uma ação de movimento ali, mas como não tem referência, assim, muito clara de combate, e eu não estudei isso realmente, fui só pelo instinto. Foi muito difícil, inclusive bastante cansativo. Eu acho que a diferença mais gritante foi essa, foi ela ter recebido realmente o golpe na cara. Enfim, foi mais isso mesmo, tá aqui o antes e tá aqui o depois. Agora vamos para a página 4. Mas antes de seguir para a próxima página, eu gostaria de só ressaltar para você se inscrever aqui no canal. E também se você tem alguma dúvida de qual mesa digitalizador eu uso, o link tá aí na descrição. Caso você compre com esse link, você vai me ajudar bastante. É isso, vamos lá. Nessa última página, aí eu quis caprichar. Aí eu realmente tentei fazer algo legal, peguei um pouco mais de referência, e outras não. E foi de longe a página que eu mais me dediquei para fazer. As outras páginas, em média, demoravam de 1 a 2 dias. Essa aqui eu demorei acho que 3, quase 4. O contexto basicamente é a Amy e o Magnus conversando sobre um suposto parasita ou do mal. Não vou dar explicação, porque você vai ter que ler. Eu testei várias coisas ao longo do caminho, consegui achar várias funcionalidades que eu não tinha visto no Clip Studio, que eu comecei a usar mais. Tem pincéis onde você pode criar prédios, tem pincel onde pode criar chão. Cara, isso realmente facilitou bastante minha vida, não vou mentir. E de longe, dentre as 4 páginas, essa aqui foi a minha favorita. Afinal de contas, apareceu o personagem com mais personalidade no quesito design, na minha opinião, que é a Ashley. Ela tá aparecendo no último quadro aí, que inclusive eu dei ênfase nesse último quadro, eu deixei ele maior. Depois que o Zinga disse isso, eu fui pesquisar mais sobre aqueles Hikigoma, caramba, goma, como é que fala. E assisti alguns vídeos, tanto gringo, tanto em português. Em português, muito menos conteúdos que tem, não vou mentir, tem muito pouco conteúdo realmente sobre como aprender mangá. Mas se tu quiser saber, o Zinga e o Richard eles são muito mais experientes. O Zinga tem um canal no YouTube, então se inscreve lá. E o Richard, ele tem uma página no Instagram, também segue, tá aí embaixo o link na descrição. Eu deixei um quadro bem grande para dar ênfase na personagem. E uma coisa que
que eu meio que tive dificuldade e aprendi só depois. Personalidade do personagem tem que ser transmitida através do primeiro quadro. O que isso significa? Significa, de maneira bem resumida, primeira impressão aqui conta. Então, bote no contexto da cena que ela tá aparecendo pela primeira vez, mas faça o máximo possível para extrair do que você deseja, da sensação que você deseja passar pro leitor. Então, trate de caprichar um pouquinho mais na arte. Então, depois de um bocado de tempo, eu ajustei a anatomia, deixei ela com a pose que condizia com a personalidade, que na minha visão parece ser aquelas secretária que gosta do chefe, que é mega BTS. Uou. Segundo o Abi, ele disse que deixar ela mais oriental possível e etc. Então tem de deixar ela um pouco mais magrinha, de deixar ela um pouco mais, sei lá como é que é os japoneses. Enfim, essa é a versão comparativa do Abi e essa é a minha versão. Essa é a página 1 e essa foi a página 4. Realmente foi uma bela diferença por 2 semanas praticadas, eu acho. Mostrei essa diferença da página 1 até a página 4 pro Zinga e pro Richard. Só que gostaram, sendo pra um primeiro mangá, mas também apontaram algumas críticas construtivas aí que eu gostei bastante. Então, na minha opinião, por mais que essas 2 semanas foram bem puxadas pra mim, valeu a pena. Eu gostei bastante. Esse mangá me fez ter um pouquinho mais de confiança em fazer essas coisas. Inclusive, eu realmente me interessei sobre o assunto e vou começar a fazer mais coisas sobre isso. Então, se você tá em dúvidas de como começar e etc, dando uma dica bem rápida assim, cara, só começa, vai melhorar com o tempo, não tem problema. É isso, espero que tenham curtido, valeu e fui.